Oi, meus amores. Tô já prontinha aqui para ir na clínica. A clínica, gente, é aqui bem pertinho, né? Eu moro perto dessa clínica que eu vou me consultar com o o gastro. Vou me consultar com o gastro. E eu me vesti assim, ó. Eu tô gravando com a câmera traseira do celular. Só que eu vou com chinelo rasteiro, tá aqui fora. E vou assim, simples. Eu ia vestir uma calça, mas daí eu vesti a calça, depois eu tirei. E eu tô gravando com a câmera traseira, aí não sei muito bem se tá dando pra pegar meu rosto direito, né? E é isso, então, daqui a pouquinho eu vou estar saindo. A consulta tá marcada para 10h30, só que como eu sou ansiosa, 8 e pouca, já tô pronta. E daqui a pouco eu vou estar saindo. Por que que eu me arrumo cedo? Para ser atendida cedo também, né? Porque é por ordem de chegada. Mesmo a gente estando com o horário marcado, é por ordem de chegada. Então, eu vou chegar cedo para ver se pelo menos eu volto mais cedo para casa. Então é isso, meus amores. Me acompanhe nesse vídeo aí até o final, tá? Que é claro que eu vou amar. Vamos lá, gente. Estou saindo aproximadamente 9h15 de casa para uma consulta que está marcada para 10h30. Eu gosto de chegar cedo, então por isso que eu estou saindo cedo. Gente, choveu essa noite, aí a rua tá um pouco úmida. Tem alguns pingos em alguns lugares assim, tipo assim. Bom dia. Assim, tudo porque choveu, porque também tá no tempo da chuva, mas todo mundo sabe, né, que mês de abril, março, maio chove e é desse jeito. E a clínica fica bem pertinho daqui. Eu ando essa rua aqui, ando um pouco a rua principal, viro à esquerda e chegou a clínica. Aí, gente, já tô chegando, já é pertinho. A clínica ampliou, antes era menor, aí agora ampliou. Tá bem melhor, eu acho. Bom dia. Gente, essa clínica ela foi ampliada. Ela era menor, né? E agora foi ampliada. Então ficou bem melhor, né? Eu cheguei, ela não tava assim cheia não, como vocês podem ver aí. Só que assim, demorou, né? Para o atendimento. Na verdade, a demora foi por conta de que o médico havia se atrasado. E eu não entendi, gente, por que que a data na senha saiu 31/7/2023. Oi, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Vim aqui, gente, falar um pouquinho, né, sobre a minha ida lá no médico, no gastro. É, eu fui lá, né, e tipo assim, a clínica é aqui pertinho, a clínica é aqui pertinho, e eu saí daqui, a consulta estava marcada para 10h30, eu saí daqui 9, eu acho que e 15 por aí, ou foi 9h10. Resumindo, cheguei lá 9 e pouca, né, que é aqui pertinho. Daí, peguei a senha, fiquei lá aguardando. Fui fazer a ficha. Depois que fiz a ficha, fui ser atendida
deixa eu ver, 1 e pouca, né? Então eu já saí cedo porque eu já sabia que o processo é demorado, é desse jeito. E chegando lá, meu Deus, eu levei o meu exame de endoscopia, né, que eu tinha feito, e o resultado. E daí mostrei ao gastro, né, e falei com ele, né, que tinha dado pólipos e tal, e que eu queria, no caso, repetir o exame, né, mas com biópsia, que foi orientado, né, que foi a orientação que o outro médico que atendeu a minha sobrinha, lá mesmo na clínica onde eu fiz o exame de endoscopia, né, deu. Então ele deu a orientação para que eu fosse fazer uma biópsia, tipo, e que eu não demorasse, né, porque quanto mais cedo melhor, né, para poder também para poder se resolver, né, o problema mais rápido. Só que chegando lá no gastro, o gastro olhou o meu exame, aí falou para mim que não precisava fazer biópsia não, e que só daqui a 6 meses, né, para poder eu repetir o exame e ver se aumentou, né, o pólipo ou não, ou se também, tipo, com o remédio que ele ia tá me passando, né, ele falou que talvez com o remédio se resolva a situação, né, ele falou que ia passar um remédio e que talvez nem precisasse, né, de fazer nenhum procedimento depois e passou o remédio, né? Só que eu insisti porque eu queria, né, gente, fazer a biópsia, né? Fazer esse exame aí, só que ele não me deu, gente, a requisição. E aí eu meio que fiquei assim um pouco, poxa, porque assim, se a gente, quanto mais cedo melhor a gente descobre as coisas, o que é que custa eu passar a requisição e eu ir fazer meu exame? Aí, digamos assim, ele fala, não precisa aí, digamos que eu volte lá e tenha crescido, aumentado. Aí eu vou fazer o exame, aí eu vou ter que ficar correndo para cima e para baixo, fazendo as coisas rápido, porque às vezes, no caso, tipo, dependendo da situação, a gente tem que correr o mais rápido possível para se resolver a situação. E assim, aqui tudo é complicado, porque ou tem dinheiro e faz rápido, ou espera pelo SUS, né, a vontade deles, né, porque muitas das vezes muitas pessoas morrem na fila de espera e então quanto mais cedo para, né, resolver os problemas melhor. Então eu queria que ele tivesse me dado a requisição para poder eu resolver logo essa situação, essa questão desses pólipos. Aí ele falou, não, que isso aí não vai virar CA de um dia para o outro. E falou assim que, tipo, tem 3 milímetros, né? São dois de 3 milímetros. E aí ele falou, isso aí não tem risco, não, ou não tem, tipo, perigo, não vai virar CA de um dia para o outro. Aí eu, tá certo, né? Eu vi que ele não ia me dar a mesma requisição, então eu me conformei. Aí falei a ele, né, que tipo não tinha dado o refluxo no exame, mas eu tenho sim refluxo. Aí ele falou que é normal, que nem sempre dá refluxo nos exames, nem sempre dá, que isso é normal. Aí contei a ele, né, que eu tipo tenho amargo, né, sinto amargo quando eu como determinadas coisas, determinados alimentos, a minha boca fica amarga. Não é tipo assim, se eu comer farinha, a minha boca ela fica amarga. Quando eu como frutas que é doce, a minha boca fica amarga. Se eu comer frutas ácidas também, a minha boca fica amarga. E é uma série de coisas. Gordura eu já sinto tipo outras coisas. Se eu comer gordura, eu sinto, digamos assim, dor nas costas e na coluna também. Eu falei com ele dessas dores, dor no peito. É assim, alguns sintomas desse jeito assim. E também deu no exame que eu tenho gastrite leve. Aí ele falou que ia passar o remédio para mim e que talvez se resolvesse né, na questão desses pólipos. Só que aí eu tava lá
Olha só, gente, eu tava lá na clínica e aí eu tava conversando com uma menina que ela tava lá com a mãe dela que estava lá também aguardando a consulta com o gastro, esse mesmo gastro, né, que eu fui. Aí ela falou, tava conversando comigo e falou que nessa clínica lá que eu fui, olha só, olha a bomba. Nessa clínica que eu fui, ela disse que ela levou a mãe dela para fazer lá. é, eu me esqueci o nome do exame da mama. Eu acho que foi a mamografia, porque tem a ultrassonografia, né? Ultrassonografia e a mamografia. Eu acho que foi esse, a mamografia, que é um exame mais detalhado. Aí ela disse que levou a mãe dela para fazer esse exame. E chegando lá, gente, presta atenção. Chegando lá, a mãe dela fez. E exames lá, gente, consultas não é baratinho não, viu? Nessa clínica onde eu fui. E é uma clínica bem assim, conhecida aqui, né? Ela fica no bairro que tem maior, o bairro maior daqui, da onde eu moro, que é em Lauro de Freitas. É esse bairro onde essa clínica fica. Aí ela fez esse exame, a mamografia, e não deu nada. Aí ela levou a mãe dela em outra clínica que custou mais barato. E a mãe dela fez o exame e deu que ela tem o quê? A mãe dela falou que é tumor, né? Então eu acho que já é o CA, né? Ou seja, aí eu disse assim, meu Deus do céu, fiquei assim, nossa, meu Deus, olha o risco que a gente corre, né? Confiando, às vezes, porque a gente tá pagando e pagando caro, aí às vezes a gente pensa assim, não, eu vou ser bem atendida. Mas a gente sabe que nem tudo também, mesmo sendo com dinheiro, a gente sabe que nem sempre, né? É assim que funciona. Só que às vezes, pelo fato da gente ter necessidade, né? A gente, tipo, não quer ficar numa fila ali aguardando no SUS, porque no SUS também tem isso, né? Você tem que ficar correndo, às vezes acordando de madrugada, aventurando, né? Para ver se vai conseguir uma vaga ou não, porque é assim pelo SUS. Então, é bem complicado. Daí, eu peguei e conversando com ela, falei, aí ela falou assim, que tem um monte de pessoas que processou aquela clínica, que ela responde a muitos processos. Aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei assustada. Eu disse, como é que pode? Aí eu pensei, né, na minha mente, vai que aquela doutora, tipo, fez o meu exame de qualquer jeito, não olhou direito e tal. A preocupação que veio na minha mente foi essa. Meu Deus, aí eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Ela não botou, gente, as fotos. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, ó, a clínica é essa, para você que mora aqui, tá dentro de Lauro de Freitas, viu? Você que é meu vizinho, aqui, ó, o nome da clínica. Aqui tá o meu exame. E tinha que ter fotos, porque eu fiz o quê? Endoscopia. Ela tinha que o quê? Que colocar aqui as fotos, mas ela não colocou, né? Eu não vou estar nem citando o nome dela aqui, que eu não sei se pode, né, dar alguma coisa pra mim. Quem sou eu? Não tenho nada, né? Não tenho onde... meu Deus. Eu malmente... Não, é melhor deixar quieto, deixa quieto. Não vou dizer o nome dela aqui, não. Mas a clínica eu tô mostrando porque vocês estão vendo que não tem foto, como eu mostrei pra vocês. E a menina me falou que essa clínica responde um monte de processos. Então eu já fiquei assustada. Eu já fui lá outras vezes, em 2020 mesmo, eu fui lá fazer um check-up preventivo completo, fui fazer o preventivo completo. Aí foi eu, minha mãe e minha irmã, tudo no mesmo dia. E foi tudo tipo dinheiro nu. E assim, eles não dão desconto nenhum. E foi cara, a consulta na época foi 320 cada uma. Em 2020, viu? Ou seja, 900 e pouco. E aí, depois disso, logo depois disso, a minha mãe faleceu, né? Que foi em 2021. Mas esse médico ginecologista que atendeu a gente, eu, minha mãe e minha irmã, ele é ótimo, tá? Então, existem
médicos e médicos. Há uma diferença muito grande. Que nem esse médico que atendeu a minha sobrinha, ele é um médico bem requisitado, é tanto que a colega dela fez o exame, aí indicou para ela, gostou, viu que o médico era bom, gostou, foi fazer. Só que eu também fui e eu queria fazer o meu exame com ele, só que não tinha mais vaga, Então aí, como eu queria, né, adiantar logo o lado e resolver a minha situação, eu fui e marquei com essa doutora, né? Porque eu pensei assim, bom, se esse médico é muito bom e é lá na clínica eu já fui fazer exame ginecológico, gostei, vou marcar com esse médico ou com essa médica, já que não tem para o médico. Aí marquei, só que foi péssimo, me arrependi, né? Mas depois eu vou ter que novamente vou tentar fazer, vou em uma outra consulta marcar e pedir uma requisição novamente para eu fazer uma endoscopia, né? E é isso, então só vim falar para vocês que o médico ele passou para mim o remédio. A receita tá meio machucada, eu já comprei o remédio, é porque me esqueci a receita na bolsa. Aí ela tava um pouco machucada, porque eu saí para ir comprar o remédio e tava chovendo. Foi, gente, chuva, muita chuva. Só que quando eu cheguei, eu me esqueci de tirar isso aqui da bolsa, né? Que é a receita. Isso aqui é lá na Clínica Amor Saúde, cartão de todos, né? E o médico não me deu a requisição para eu fazer o exame de novo de endoscopia com a biópsia. Eu preferia que ele me desse, né? Então ele passou esse remédio aqui, que inclusive o médico lá falou para minha sobrinha que eu ia estar usando também esse remédio, né? Porque eles sabem, né? O de lá, eu acho que é gastro também, eu acho. O de lá é gastro. Aí ele falou que eu ia estar usando esse remédio, aí quando eu cheguei, o daqui passou justamente o mesmo medicamento. Aí eu comprei e eles até deu a sugestão do qual laboratório, né, eu deveria estar comprando o genérico, né? Porque o genérico é mais em conta. Aí quando eu saí da clínica, eu passei aqui na farmácia, fui verificar, né? Fui fazer um orçamento. Aqui eu encontrei de 64 e de 69. E lá no centro eu encontrei de 26 o genérico, só que era outro laboratório, eu não comprei. E mais na frente eu encontrei de R$ 89 e fração. Não, encontrei de R$ 80 em outro lugar lá na praça, o original, né? Não comprei, aí atravessei a rua em frente, onde eu encontrei de 80, eu encontrei de 50. Só que é o original. E eu comprei o que? O genérico. Encontrei o genérico de R$ 14 e eu acho que 90. Foi nessa faixa assim. Deixa eu ver se eu acho a nota ali pra ver. Pronto, 14,39. Não sei se dá pra vocês verem, gente. Mas eu sei que foi 14,39. Então, resumindo, eu comprei ele de 14,39, o genérico. Comecei a tomar ontem. Senti sim vi que fez assim um efeito levezinho, começou a fazer um efeito. E tipo assim, o médico ele falou que eu vou tomar por 2 meses, né? E ele falou pra mim assim, tipo, não abuse. Não é evite comer não abuse. Me esqueci, ele falou não abuse de frutas muito ácidas e nem abuse também de fritura. Foi o que ele falou pra mim. Ele não falou assim, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro, não coma... Não, ele falou pra eu não abusar, não abusar. Só que eu já faço minha dieta, já tem quase 2 anos, né, que eu comecei a fazer minha dieta. E, tipo assim, depois que eu comecei a fazer minha dieta, claro que, tipo, eu melhorei bastante. Eu perdi peso porque eu estava muito fora, né,
eu tava com peso um pouco elevado, sim. E eu sabia que eu precisava perder peso, eu tava muito inchada, né? Porque a gente comendo essas coisas retém líquido e é uma série de coisas, né? Então, depois que eu comecei a fazer minha dieta, eu perdi em média uns 5 quilos. Foi. Porque eu sempre ficava acompanhando, né? Eu, tipo, comecei a fazer a dieta e me pesava sempre. Então, eu vi que eu perdi o que? Uns 5 quilos. Eu pesava 69 quilos e tava me pesando e tava com 64 quilos. Só que quando eu comecei a tomar um remédio que era para tipo inflamação nas costas, esse remédio, um dos efeitos colaterais dele é dores abdominais e diarreia. E eu tive, né, esse efeito, o efeito colateral. Então eu comecei a tomar ele, comecei a evacuar muito, muito mesmo, gente, muito que chega o olho de porco. Você sabe o que é o olho de porco, né? Ficava tipo assado de tanto que eu ia no banheiro, né? Daí eu peguei e suspendi. E também comecei o que? A perder peso quando eu comecei a usar ele. Porque se você vai no banheiro toda hora, toda hora, toda hora, a gente também começa a perder peso. Porque você vai eliminando tanto o líquido, né? Que a gente retém no corpo. E também a gente perde peso mesmo. E eu perdi peso, né? Comecei a perder peso. Aí eu peguei e parei de usar ele. Mas qualquer dia desse eu vou experimentar, vou fazer o teste de novo para ver. Vou tomar, não vou tomar um não, eu vou tomar um pedaço, porque a primeira vez eu tomei um, foi tipo o dia que eu mais, né, evacuei. Aí depois eu diminuí, tomei um pedaço novamente. Depois eu tomei 3 vezes. Nossa, gente, e aí eu vi que eu perdi mais peso, né? Então eu parei, né, em si de tomar ele. Mas eu vou fazer outro dia, eu vou fazer o teste pra ver, né, como é que vai ser. Então, gente, é isso, né? Eu vim fazer esse vídeo só para poder esclarecer para vocês, para dizer, né, qual foi o resultado da consulta com o gastro. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, meus amores. Beijão. Coração de vocês. Amo vocês, meus amores. Amores mil. Amores que amo. Amores do meu Brasil. Estar com vocês é estar com o coração batendo a mais de 1000. Por isso é que eu amo vocês, meus amores. Amores mil. Beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo, bebê. E tchau!